pessoal, depois dessa introdução, nunca é demais reforçar que não há nenhum indício de fraude na eleição de 2022 ou em qualquer outra aqui no Brasil, mas informações falsas têm um potencial enorme para gerar tumulto, principalmente quando são impulsionadas por alguém como Elon Musk, que hoje não é mais apenas o homem mais rico do mundo, mas tem um cargo no governo de Donald Trump, que é simpático à família Bolsonaro. Então eu começo perguntando aqui ao professor qual é o tamanho do risco que uma declaração como essa, que a disseminação de uma informação dessa pode trazer, professor? Olha, a curto prazo não me parece ter um risco particularmente grande. Quer dizer, no curto prazo é uma declaração que reforça um clima de normalização de ataques à democracia, né? Acho que é isso que se coloca, mas é um clima que vem andando a par, mas paralelamente a esses movimentos do Musk, né? Porque assim, eu acho que sempre quando a gente vê uma declaração como essa, é interessante pensar qual o público e para quem que o Musk está falando, né? Me parece que ele está, claro, fazendo um aceno para apoiadores do Brasil, mas que ele está fazendo um aceno muito grande em relação a uma batalha política norte-americana, que é essa profunda mudança que o cargo de, digamos, assessor de eficiência, não é isso, do Trump legou a ele, né? Então ele está querendo mostrar que a agência, isso quer dizer, que na verdade que é vista como uma parte do que eles chamam de burocracia do Estado, não é isso? Que ela tem fins também antidemocráticos, que ela tem fins contra os valores norte-americanos. Então eu acho que esse movimento que ele está fazendo e que o Brasil é mais um tema. Agora, claro, como estamos no Brasil e para nós isso se mobiliza particularmente, é claro que é necessário ficar particularmente atento, porque como você pontuou muito bem, Luísa, isso quer dizer, o Trump está fazendo movimentos bruscos e muito agressivos, não é isso? De ataques, não é isso? Abertos de guerra comercial, de tentativa de intervenção em outros países, porque é disso que se trata, né? Os movimentos que ele tem feito em relação ao Canadá, em relação ao México, em relação até a própria tipo de trato com a Colômbia. Então é claro que é necessário ficar atento a isso. É claro que quando a gente pensa na eleição de 26, isso é um cenário que pode se revelar trágico. A gente pode ter nas redes sociais uma tentativa aí efetiva e bem comprovada de fraude eleitoral, né, de tentar, digamos, desbalancear a eleição, de tentar favorecer certos candidatos. Agora, a curto prazo, me parece mais um dos movimentos do Elon Musk e do Trump e do MAGA Movement, né, do Make America Great Again Movement, que é o ponto de tentar, digamos, demonstrar e se legitimar para transformar o Estado norte-americano, perseguindo quem pode limitá-los. Eu acho que é isso. Agora, paralelamente, é claro que isso joga água no moinho, que como você falou muito bem em relação à pauta, que é um moinho que já está complicado. Na verdade, que desde o 8 de janeiro, e na verdade muito antes, a gente tem uma normalização de estratégias e discursos e práticas golpistas no Brasil. Eu acho que a gente tem que falar isso muito diretamente, né? Enfim, e isso muda tudo. Porque, sei lá, você fez uma metáfora com o futebol, mas talvez... E a gente pode até seguir por ela mesma. Imagina, o jogo de futebol muda, por exemplo, se você permitir chutar a cabeça do adversário, né? É outro jogo, né? Enfim, o cara vai fazer um gol e você chuta a cabeça dele. Quando você... Em regra de uma democracia, tentativas de golpe de Estado são punidas, porque a democracia tem que se defender contra aqueles que querem, não é isso, aniquilá-la, né? Assim, contra aqueles que querem violentá-la. Quando você, nesse cenário, passa a aceitar e achar que é do jogo, não apenas dizer que o golpe de Estado é aceitável, como fazer propaganda e proselitismo de golpe de Estado, como até mesmo organizar e financiar um golpe de Estado, a verdade é que o jogo é outro, né? A gente não tem mais a mesma partida de futebol, a gente não tem mais a mesma lógica democrática. Então, acenos desse como o do Musk legitimam esse discurso, porque, ao fim e ao cabo, qual é a lógica do discurso que está presente? Tudo é permitido, porque esse governo e o sistema político brasileiro não é legítimo. É como se assim, não, na verdade o 8 de janeiro, ou na verdade qualquer golpe que venhamos a defender, ele é aceitável, porque o golpe, um suposto golpe, foi anteriormente feito quando o PT chegou ao poder, ou quando candidatos anteriores chegaram ao poder através de fraude. Só que a questão não há fraude, não é mesmo que não há fraude comprovada. Não há nenhum indício razoável que sugeriria, não é isso, uma investigação por fraude, não há nenhum elemento que se coloque. Atores muito diversos olham para o sistema eleitoral brasileiro e percebem não apenas que ele não tem indício de fraude, como percebem que
qualquer ideia de fraude seria altamente improvável, porque ela dependeria de um acerto de atores tão diversos que a única explicação e caracterização de um discurso como esse é uma teoria da conspiração. E uma teoria da conspiração, que, como você definiu muito bem, é uma formulação que é, digamos, eminentemente falsa, mas que, mesmo sendo falsa, produz resultados muito palpáveis, né? Produz resultados muito profundos. Agora, eu vou querer saber daqui a pouquinho que tipo de efeito isso pode gerar aqui no Brasil, porque a gente tem um congresso ali que até o final do ano passado me parecia que a anistia não poderia se criar por ali. Agora, com essa posição dos Estados Unidos e com o discurso do Hugo Mota, como a gente falou aqui no início do programa, eu já não sei, mas a gente vai para São Paulo porque a Flávia Tavares se debruçou aí sobre o Mike Lee, vai contar pra gente um pouco mais desse contexto americano, né, Flávia? Boa tarde. Oi, Lu, boa tarde, professor, boa tarde a todos que nos assistem. Na verdade, eu tenho que dar crédito para a nossa colega do Globo, Malu Gaspar, que foi, na imprensa aqui brasileira, quem eu vi primeiro apontando para esse movimento do bolsonarismo de aproveitar a luta do Musk contra a USAID como gancho para questionar as eleições de 2022 aqui no Brasil. Ela apontou isso já há alguns dias na coluna dela no Globo e na Rádio CBN, e aí eu fui olhar mais de perto o que estava acontecendo. Aí começaram a pipocar algumas coisas em outros veículos, de outros colegas. A nossa imprensa foi mapeando, por exemplo, a Folha mapeou que nos grupos de WhatsApp isso estava ganhando muita atração, né? Então, essa associação da USAID com a ilegitimidade da vitória do Lula, né, que eles apontam, e que não é verdadeira. Mas eu acho importante a gente dar um passinho atrás, porque isso começou, na verdade, com um ativista americano de extrema-direita chamado Mike Benz, que é quem o Mike Lee retweetou esse jornal argentino que você mencionou, mas toda essa ideia de que a USAID financia movimentos nos países pela censura e, portanto, por derrubar governos de extrema-direita ou tentativas de reeleição de governos de extrema-direita, começa com esse rapaz, o Mike Benz. Quem é Mike Benz? Mike Benz é um ex-funcionário de Trump, do primeiro governo Trump. Ele foi, eu até peguei aqui certinho os 2 cargos que ele teve no governo Trump. Em 2018, ele era secretário assistente de assuntos políticos no Departamento de Habitação, que era, então, tocado pelo Ben Carson. Aí, de lá, ele foi para o Departamento de Estado, onde ocupou um cargo de vice-secretário adjunto de Comunicações Internacionais e Tecnologia da Informação. Ele ficou nesse cargo por menos de 1 ano, mas ele saiu de lá usando este 1 ano dentro do Departamento de Estado como credencial para se auto-intitular um especialista em cibersegurança. E a partir daí, ele então começou a se apresentar em podcasts, fundou uma consultoria e tudo mais. E esse ecossistema da extrema-direita americana, ele é muito, muito sólido, muito interligado mesmo. Então, ele começou a falar em censura, é parte da estratégia comunicacional da extrema-direita usar a liberdade de expressão como uma espécie de bastião que os autorize a avançar sua agenda, né? Então, sob esse pretexto de que a liberdade de expressão está sendo cerceada pelo mundo e nos Estados Unidos, eles avançam a agenda, enfim, extremista que eles têm o desejo de implantar e acusam, então, qualquer movimento contrário de censura, de ilegítimo, de deslegitimar uma voz política. Por que eu estou narrando essa trajetória do Mike Benz? Porque ele foi descoberto que ele era dono de um perfil nas redes sociais americanas em que ele propagava, era um pseudônimo,
em que ele propagava ideias racistas, supremacistas brancas e antissemitas. Ele não negou isso, ele confirmou que aquele perfil era dele no passado. E aí ele disse que, na verdade, ele usava esse perfil para avançar a causa pró-judeus, por dentro, para denunciar o antissemitismo por dentro. Pois bem, depois disso ele passou então a advogar, a ser um ativista da liberdade de expressão. E aí no fim do ano passado, em dezembro de 2024, ele deu uma primeira entrevista em que ele fala que a USAID, que ele chama de braço operacional mais livre do governo, do Deep State, né, desse Estado paralelo americano, em comparação à CIA, que não é tão livre para fazer as suas operações porque tem que prestar contas ao Congresso. Então ele tem essa teoria de que a USAID despejou dinheiro em entidades pelo mundo que defendem a democracia em detrimento da liberdade de expressão de grupos extremistas. Então, a lógica do discurso do Mike Pence, que agora é amplamente endossada e amplificada por Elon Musk, ela não é de fake news, Lu. Eu acho que isso é interessante a gente pontuar aqui. Ela é de desinformação e isso faz diferença porque ela é mais difícil de desmantelar. Veja, existiu mesmo e existe uma aliança de muitas entidades pelo mundo tentando mostrar que a extrema-direita se organiza e propaga discurso de ódio e discurso que atenta contra a democracia e tenta combater esse discurso. Isso é um fato, isso existe, a gente sabe. O TSE recebeu relatórios de várias organizações não governamentais, não partidárias, não afiliadas a ninguém, da imprensa livre, falando, olha, eles estão espalhando mentira e desinformação nas redes, discursos racistas, discursos supremacistas, e isso afeta a democracia. Isso tudo aconteceu de fato, não é mesmo? Aí, o que eles fazem? Eles chamam isso de um atentado à liberdade de expressão e, por isso, então, uma censura, né? Então, quando chega a justiça com decisões de, olha, você não pode ser racista, você não pode ser supremacista nas redes, isso é censura. Uhum. A USAID é uma organização criada nos anos 60 pelo John Kennedy, é uma agência de soft power, que realmente distribuiu dinheiro pelo mundo em vários momentos, a depender do interesse do governo da vez americano. Então, houve um tempo em que a USAID distribuía dinheiro para entidades pró-direita, que ajudaram a derrubar governos mais à esquerda e implantar ditaduras na América Latina, por exemplo. Aí, conforme o vento mudou, e, enfim, o escrutínio sobre o tipo de influência que os Estados Unidos vinham exercendo a partir da USAID mudou, eles passaram a remodelar um pouco o perfil das organizações para onde eles enviavam dinheiro. O Poder 360 fez um levantamento, por exemplo, de para onde que entidades no Brasil receberam dinheiro no ano passado da USAID, ainda sobre o governo Biden. A maioria é de preservação ambiental e de assistência humanitária mesmo. Agora, o que o Mike Pence fala é que mapeou recursos da USAID para esse tipo de organização não governamental de vigilância das redes sociais. Né? Então, o que a gente está assistindo? Eu sei que eu me estendi muito nessa fala, mas eu acho muito importante esse contexto, porque esse contexto ele explica por que esse tipo de narrativa prospera. Porque combater fake news é relativamente fácil, bem entre aspas, né? Você pega uma informação
plenamente falsa, você mostra um fato que a contradiz e torce para que as pernas da verdade viajem tão rapidamente quanto as pernas da mentira, o que raramente acontece, mas ainda assim é um combate mais objetivo. A desinformação ela é mais difícil de combater, porque ela tem pontos de conexão com a realidade. O problema é que se constrói uma conversa em torno desses pontos que não são a verdade. Então, fica mais difícil de você desconstruir, né, esse cenário. O que a extrema-direita americana está fazendo? O Mike Pence vai ao podcast do Steve Bannon, vai ao podcast do Joe Rogan, que é o maior podcast, é o podcast mais ouvido dos Estados Unidos e que é parte desse ecossistema trumpista, e fala, é o seguinte, se não existisse USAID, Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil. Aí o que faz o bolsonarismo? Pega essa fala, e ele com a credencial de ter sido do Departamento de Estado, o que em tese torna ele um grande conhecedor do tal Estado paralelo. Certo? Aí vai o bolsonarismo, pega essa frase dele, pega essa informação e transforma no seguinte: os Estados Unidos, sob Biden, usaram a USAID comunista para comprar a eleição de Lula. E não, o que o USAID fez foi... Eu ainda não cheguei no ponto em quais organizações o USAID financiou, se é que financiou, mas a acusação do Pence é a de que financiou organizações que revelam a trama de discurso de ódio do extremismo de direita nas redes sociais. Só que a gente está num momento em que YouTube, Facebook, Meta, Musk, nem se fale, todas essas big techs estão retrocedendo em tudo que se avançou de controle de discurso de ódio e de desinformação nas redes. E estão encampando o discurso de que foi censura, de que tudo isso foi censura. Para completar, chega então o enviado da OEA, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para mapear como está a condição de liberdade de expressão no Brasil. E ouve do ecossistema bolsonarista que o Brasil já vive sob censura. E sai daqui, ele ainda não foi embora, mas ele já deu indicativos de que esse discurso vai ser muito levado em conta. A gente está assistindo a uma construção de um clima com a ajuda dos Estados Unidos para questionar tudo o que foi feito a duras penas de controle de desinformação e de discurso de ódio em redes sociais e na política brasileira. Está havendo uma coordenação muito fina, muito sofisticada, que a extrema-direita domina há muito mais tempo e sabe fazer para desqualificar tudo isso e chamar a eleição de 2022 de fraude. E é nesse contexto que está se discutindo lei da anistia para bolsonarista, para o próprio Bolsonaro e mudança na lei da ficha limpa. Professor Chalub, falei mais que o rádio para dar esse contexto e aí sim te jogar de volta. A gente subestimou, eu tenho a impressão que sim, tá? Mas eu quero ouvir de você. A gente subestimou a influência que uma vitória do Trump e principalmente uma atuação do Musk pode ter na reversão da inelegibilidade do Bolsonaro aqui no Brasil? Não, primeiro, antes de responder diretamente, Flávia, quero até aproveitar a sua ótima exposição do cenário norte-americano para trazer um ponto que eu nem estava pensando tanto em trazer, mas que eu acho que é interessante se colocar, né? Essa disputa interna, que você narrou muito bem, é uma disputa muito relevante na direita norte-americana e que eu acho que tem sido talvez menos explorada no debate público da imprensa do que tem se colocado, né? Por quê? Vamos lá. Quando a gente pensa numa política externa intervencionista dos Estados Unidos, uma política externa muito presente, não é isso? Que quer se fazer presente no Oriente Médio, na América Latina, isso surge em boa medida como um certo consenso no pós-guerra entre os setores, digamos, hegemônicos do Partido Democrata e do Partido Republicano. Depois, num certo momento, você tem uma crítica muito forte à intervenção pela esquerda, né? Guerra do Vietnã, eu acho que todo mundo que está assistindo a gente, que acompanha um pouco os Estados Unidos, tem isso muito na memória, pelos filmes, o ativismo contra a Guerra do Vietnã. Agora, tem um movimento que é muito interessante, que é trágico, mas interessante, é que a partir da década de 80, você começa a ter um questionamento pela direita
dessa postura intervencionista dos Estados Unidos no exterior. E aí você passa a ter o que eles chamam lá de hawkish contra dovish, né? Da pomba contra os falcões. E aí você tem movimentos que são chamados de paleolibertários e paleoconservadores que vão questionar pela direita e falar assim, cara, por que os Estados Unidos estão sempre matando nossos cidadãos e gastando nosso dinheiro para intervir no Oriente Médio, para intervir na América... E aí a pergunta, que é uma pergunta mobilizada, é para o cidadão, o que você ganha com isso? E isso é muito interessante porque dá para pensar de que isso está numa das raízes do trumpismo. Porque, sei lá, claro, é muito anterior. Tem uma candidatura muito icônica nos Estados Unidos, que é uma candidatura que disputou o Partido Republicano com o Bush pai, não é isso? Com o George Bush, em 92, que é a candidatura do Pat Buchanan. Pat Buchanan era um paleolibertário, paleoconservador, que fazia um pouco esse ponto. Ele sai depois como um candidato independente em 92. Por que eu estou falando isso tudo, fazendo essa reconstituição? Esse movimento agora é uma disputa no campo. Porque é uma disputa, porque no governo Trump tem figuras como Rubio, por exemplo, secretário de Estado, que é mais intervencionista. E tem figuras que republicanas e que próximas do MAGA Movement que olham para isso, que olham para o Trump entrando em guerra comercial, para o Trump peitando a China e falando, peraí, mas foi para isso, eu achava que era America First, não é isso? Eu achava que você ia se preocupar com a disputa interna norte. Então, essa disputa ela está colocada. Que gente que está mobilizando os casos brasileiros e está mobilizando a USAID está tentando trazer? Está tentando falar, olha, na verdade, o que a gente está atuando é para desmantelar algo que é nosso, que é norte-americano. Porque os democratas, não é isso? E mesmo os republicanos que, na verdade, fingem ser verdadeiros republicanos, mas são democratas, eles incrustaram no Estado norte-americano um mecanismo de intervenção no mundo. Então, ao denunciar que a eleição brasileira foi fraudada, ou a denunciar que está se perseguindo políticos de extrema-direita, a gente não está tentando intervir lá. A gente está tentando mudar o que está de errado no Estado norte-americano. Então, tem uma disputa interna ao MAGA Movement que ainda vai dar muita corda e que, claro, aí pegando o ponto da Flávia, para nós é relevante, porque a gente tem que ver como vai acontecer lá, porque isso vai pautar o padrão de... Porque, assim, os Estados Unidos, historicamente, não é no governo Trump, eles são um ator absolutamente central da política brasileira. A presença e influência norte-americana está dada em todo e qualquer governo. A questão é quão profunda e quão intensa ela é colocada. O Trump, apesar de ter um discurso da America First, ter um discurso não intervencionista, que fazia muita gente na eleição até falar, tanto os democratas são até mais intervencionistas. Eu acho que isso era uma certa incompreensão, porque as pessoas tinham uma incompreensão no sentido de que tem meios e meios de se intervir. O meio de intervenção democrata ou republicano ou neoconservador tradicional é por meio de uma ideia de guerra justa sancionada pela ONU a partir de, enfim, de políticas que estão registradas no direito internacional, né? Então você vai ter que justificar que o Iraque tinha armas não permitidas para intervir no Iraque. O Trump está saindo, e o MAGA Movement está saindo por um outro caminho. O caminho é, olha, eu posso intervir no seu país porque eu sou mais forte. E eu vou intervir no seu país se, digamos, qualquer coisa que o seu país faça prejudica os Estados Unidos, porque aqui é America First. Então, é um tipo de intervenção que é muito mais dura e muito mais perigosa. Agora, aí vem para a sua pergunta direta, que eu dei essa volta toda, porque eu achei interessante, porque como você construiu muito bem esse movimento, Flávia, eu achei interessante talvez trazer também o que há de disputa interna da direita norte-americana para compreender como ela pode nos afetar. Em relação ao caso brasileiro, eu nem sei se menosprezamos, porque eu acho que o tempo todo estávamos atentos. A questão um pouco é uma boa e velha pergunta política, né? O que fazer? Como é que a gente reage a esse troço? A questão, porque assim, que vai gerar um efeito gigantesco, vai. A questão é, como que reagimos? Reagimos denunciando a intervenção indevida? A intervenção indevida está todo mundo vendo no cenário internacional, no cenário colocado. E me parece que a disputa na política brasileira é a disputa entre os que acham que a intervenção é devida e vão dizer, olha, por favor, intervenha os Estados Unidos para salvar a democracia no Brasil, não é isso? E aqueles que vão falar, olha, mas isso está abrindo uma porta para um padrão de intervenção que vai, digamos, colocar o Brasil como submisso aos Estados Unidos, que vai quebrar a nossa soberania. A disputa é essa, né? E a questão é como que os termos vão se desenrolar por aí. A ultradireita brasileira,
especialmente a mais alinhada com o Bolsonaro, e eu acho muito importante colocar, porque eu acho muito importante fazer essa distinção, uma coisa é o bolsonarismo, isso. E bolsonarismo, para definir aqui muito claramente para quem está nos assistindo, seriam aquelas figuras que, digamos, estariam organizadas em torno do Bolsonaro e teriam na sua liderança ou no núcleo próximo da família um fator fundamental na sua identidade política. Outra coisa que inclui o bolsonarismo, mas é maior que ele, é um campo da ultradireita, que outros podem chamar de um campo da extrema-direita. A questão não é aqui a precisão do conceito ou ponto, que não se confunde com o bolsonarismo necessariamente. O bolsonarismo está claramente num movimento de alinhamento total com os Estados Unidos, com esse objetivo fundamental de tornar o Bolsonaro elegível em 26 e de apostar no apoio do Musk e no apoio do trumpismo para que o Bolsonaro não apenas possa concorrer, mas possa se eleger. Agora, a questão a ser colocada é, que eu estava até conversando aqui antes com a Luísa, eu acho que as consequências para a direita brasileira são diversas. E eu acho que não necessariamente, porque uma via, que é uma via colocada, é a via do golpe. Que é a via que foi tentada no 8 de janeiro de 23. Via do golpe, o Trump vai apoiar um golpe no Brasil, isso é uma aposta. Agora, se você apostar numa via eleitoral, uma via que passe por mobilizar gente... Que parece que é o que vai acontecer. Que parece que é... Eu acho que tem sempre uma ambiguidade, né? Eu acho que o Bolsonaro, ele sempre deixa, digamos, as fichas dele nos dois números, né? Tem que sempre... com ele fora do governo, o golpe mesmo me parece ser uma coisa bem mais difícil, né? Ele tentou ali enquanto ele estava lá e... Certamente, o golpe é mais difícil, mas tem sempre a ideia, essa ideia, vai que uma parte das Forças Armadas nos apoiam, vai que as polícias se sublevam. Tem sempre essa ideia, me parece que nunca sai do imaginário do campo bolsonarista. Pensando na via eleitoral, tem algo que a gente tem que levar em conta, que no médio prazo, movimentações do Trump nos Estados Unidos podem gerar efeitos negativos para bases sociais da ultradireita, para pessoas que tenderiam a apoiar o Bolsonaro, o bolsonarismo, um candidato de outra direita. Evidentemente, agora, nesse momento, é primavera bolsonarista, primavera da outra direita. A sensação é de que o mundo se move para a direita, a eleição do Trump, ela antecipa o que vai acontecer no Brasil, logo ela antecipa algo bom para a direita. Agora, mais à frente, a gente tem que ficar muito atento, e é interessante colocar, por exemplo, parte do empresariado que poderia apoiar o Bolsonaro. Como que o empresariado que exporta aço vai estar lidando com essa política nova do Trump? Como que o agro vai lidar com o Trump a médio prazo, sabe? Como que cidadãos brasileiros que a médio prazo vão ter interesses em pontos que vão começar a ser prejudicados diretamente por ações do Trump, vão lidar com o Bolsonaro, com qualquer candidato da outra direita que fale, é isso aí. Pode ser que o apoio se mantenha, pode ser que um grupo que é muito fortemente alinhado ideologicamente mantenha e continue, pode ser. Agora, pode também gerar um mal-estar e não é simples a médio prazo para um campo que reivindica explicitamente o nacionalismo. E claro, pequeníssimo parênteses aqui, no nacionalismo mais próximo do bolsonarismo da ultradireita, é muito comum um discurso de que o Brasil faz parte de uma civilização cristã ocidental, que os Estados Unidos são líderes dessa civilização, logo que não tem nenhuma contradição entre ser submisso aos Estados Unidos e ser nacionalista, porque o mundo está em guerra e os interesses do Brasil são os interesses dos Estados Unidos. É uma versão renomada da famosa frase lá do Juraci Magalhães na década de 60, da ditadura militar, né? Quando ele falou que o que era bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Né? O Juraci Magalhães fala isso, se eu não me engano, como embaixador dos Estados Unidos no Brasil em 66, 67, por aí. Isso retorna. Agora, quando começa a ter prejuízo para a base social, alguns setores que podem até simpatizar e achar que o Bolsonaro, que a outra direita, é melhor do que o PT, podem lidar com isso e falar, caramba, mas esse pessoal está num alinhamento que me prejudica como empresário, que me prejudica como cidadão, que me prejudica como... Então, assim, por mais que eu ache que, sem dúvida, uma vitória do Trump traz preocupações para a democracia brasileira, o papel que o Musk tem no governo do Trump traz preocupações para a democracia brasileira, as movimentações da Meta, não é isso? Por meio do Zuckerberg, trazem preocupações, a gente pode ver uma eleição que seja completamente, essa sim, fraudada pelo padrão de circulação da informação e do debate público organizado em 26, isso é uma possibilidade, e a gente não sabe se o Brasil tem meios institucionais e tecnológicos de lutar contra isso, então o cenário é ruim, eu não estou vendendo aqui algo otimista, mas também eu não acho que seja tudo pré-determinado, sabe?